Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Moisés, sua liderança e seus auxiliares. Dentro deste tema, nós vamos estudar sobre 3 assuntos. O primeiro dele, o trabalho do Senhor e os seus obreiros. Em segundo lugar, vamos estudar sobre os auxiliares de Moisés no ministério. E em terceiro e último lugar, vamos estudar sobre as qualificações de Moisés como líder. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O item número 1 traz como título o trabalho do Senhor e os seus obreiros. Trabalhar na obra de Deus em sua essência é a disposição de servir aos homens, regenerando-os através da ação do Espírito Santo, de modo a viabilizar a edificação e a santificação do corpo de Cristo, com o mais absoluto compromisso, a mais absoluta relevância e excelência para a glória de Deus. A obra é do Senhor, isto é, a exclusividade da condução e administração da obra é de Deus, restando apenas ao obreiro ser despenseiro nesta obra, afastando de si qualquer motivação reprovável de estar, por exemplo, em maior evidência ou de pleno domínio, ou mesmo de esperar retribuição pelo que fez, faz ou irá fazer na obra do Senhor. O mais importante é servir a Deus e servir aos homens. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28, para contemplarmos exatamente essa situação de serviço na obra de Deus, como o fator mais importante para quem trabalha na obra do Senhor. Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28, diz assim a palavra do Senhor. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores e dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o mais importante no trabalho na obra de Deus é o serviço. Na obra de Deus, ninguém é insubstituível. E a Bíblia Sagrada, em suas páginas, registra que os homens chamados para a obra, ao terminar o seu ciclo de vida, foram substituídos por outros líderes. E a obra cresceu e se desenvolveu. O único insubstituível
na obra do Senhor é Jesus Cristo, pois não existe nenhum outro nome no céu, na terra e debaixo da terra que possa fazer o que ele fez, morrer na cruz do Calvário para a remissão dos pecados da humanidade e ressurgir para dar vida eterna a todos que creem em seu nome. Quanto aos demais na obra, todos são apenas servidores agregados. Passando aqui para a questão da relação de líder e liderados na obra de Deus, um líder ele não pode empreender autoritarismo na obra, ou seja, a imposição de uma ditadura que aniquila a liberdade do indivíduo de pensar, de escolher. Porém, este líder deve ter autoridade reconhecida por todos, pautada em sua capacidade e no seu chamado para a obra, devendo o líder considerar na relação com seus liderados a percepção das necessidades e anseios deles e vice-versa. Esta prática de percepção das necessidades de parte a parte vai ensejar uma atitude de compreensão, de desenvolvimento de caráter, de integração e também de disciplina na obra do Senhor, culminando então com a prática do amor e do respeito mútuos. Vamos fazer uma leitura na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4, onde a gente vai poder contemplar os deveres do ministério nesse sentido. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Portanto, aqui ele nos coloca a condição de comandar, de liderar, segundo uma espontaneidade, sem ser dominador, de forma que os líderes devem ser modelos para o rebanho. Partindo para o item número 3, do tópico número 1, o trabalho do Senhor e seus obreiros, nós vamos agora falar sobre os obreiros do Senhor. Jesus declarou, quanto à obra de Deus, que a seara era grande e poucos são os ceifeiros. Isto nos remete a concluir que esta obra precisa de auxiliares para se desenvolver. Porém, os requisitos para atuar na obra do Senhor são enormes e exige do obreiro a renúncia, a disposição para o trabalho, a capacidade de resistir às provações que, afinal, vai modelar o seu caráter. Dentro deste contexto, existe pelo menos aí 15 requisitos básicos para que um obreiro seja modelo na obra de Deus. E nós vamos ler essas características na primeira carta a Timóteo, em seu capítulo 3, primeira carta
de Paulo a Timóteo, em seu capítulo 3, versículos 1 a 16. Capítulo 3, versículo 1 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Este texto fala sobre as qualificações dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja, primeiro, irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberba e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Portanto, aqui nós podemos contemplar as qualificações de um obreiro do Senhor para exercer, então, a função de obreiro na casa do Senhor. Nós também podemos ler em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, mais algumas características nesse sentido do obreiro para exercer uma função, uma tarefa na casa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Tito capítulo 1, versículos 5 a 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro,
amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tem domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Aí está, na palavra, as características básicas, os pré-requisitos para os obreiros do Senhor exercerem função na casa de Deus. O cargo assumido, ou a vontade de ser líder, não faz do obreiro um líder, pois na obra de Deus, alguns requisitos para o serviço na obra perpassam por 3 plataformas sequenciais, nas quais podemos mencionar, em primeiro lugar, uma vida de compromisso com a obra do Senhor. Em segundo lugar, esta vida de compromisso vai trazer uma experiência ministerial. E a vida de compromisso, mas uma experiência ministerial, vai culminar com o serviço de se doar inteiramente para a obra. Estas são as características de um obreiro na casa do Senhor. Indo agora para o segundo tópico da lição, nós vamos falar sobre os auxiliares de Moisés no ministério. Moisés estava no deserto com quase 3 milhões de pessoas para administrar nos aspectos social, familiar, econômico, jurídico e eclesiástico, se caracterizando então como um trabalho árduo, desafiador e, humanamente falando, impossível. E assim necessitava de auxiliares para a ordenação e organização do povo de Israel. Por uma sugestão manifestada pelo seu sogro Jetro, ele então nomeia, segundo uma organização de comando, vários auxiliares para a condução e administração do grande povo de Israel. Estes auxiliares deveriam ser homens capazes, comprometidos com a obra e com a experiência ministerial, para serem então cabeças, isto é, líderes. Vamos fazer uma leitura no livro de Êxodo, em seu capítulo 18, versículos 13 a 27, esta situação em que Moisés estava sufocado com os afazeres de julgamento das causas do povo, e Jetro, então, seu sogro, aparece para sugerir a montagem de uma estrutura organizacional de líderes para ajudar a Moisés na obra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 18, versículos 13 ao versículo 27. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis.
O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante a Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Portanto, nós lemos aí a nomeação de auxiliares de Moisés para realizar a obra de julgamento, de atendimento de toda esta multidão de aproximadamente 3 milhões de pessoas que constituía o povo de Israel. Israel tinha também, melhor dizendo, Moisés não tinha tão somente esses auxiliares, mas ele tinha mais pessoas que lhe ajudavam no ministério, pessoas de grande importância para a obra. E após o intervalo, nós vamos falar sobre estes auxiliares quanto às suas características e funções. Olá, estamos de volta com o nosso programa Escola Bíblica no seu lar. Na primeira parte da aula, nós falamos sobre o trabalho na obra do Senhor, inclusive com os requisitos segundo a visão da Bíblia para o exercício de funções na obra de Deus. Falamos ainda na primeira parte da aula sobre os auxiliares nomeados por Moisés para ajudá-lo no julgamento das questões do povo de Israel. Nós vamos passar agora a falar sobre os mais proeminentes líderes que ajudaram Moisés a realizar o trabalho de administração do povo de Israel rumo a Canaã. E a primeira líder foi Miriam. Miriam era irmã de Moisés e Arão.
Ela liderou as mulheres no Cântico de Moisés em agradecimento à passagem do povo de Israel no Mar Vermelho, sendo ela a primeira pessoa na família de Moisés a ser apontada como uma profetisa. É o que nós podemos ler em Êxodo capítulo 5, versículos 20 a 21. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Infelizmente, Miriam se rebelou contra a autoridade de Moisés na condução do povo de Israel e, por ciúmes de Moisés, ela então foi severamente punida pelo Senhor com uma lepra, que a deixou por 7 dias fora do acampamento. Entretanto, o Senhor, pela sua graça e misericórdia, curou Miriam, segundo a oração de Moisés. Entretanto, ficou a lição para todos de Israel, que o Senhor era com Moisés e tinha dado a ele toda a autoridade para conduzir o povo de Israel até Canaã. Vamos fazer uma leitura no livro de Números, seu capítulo 12, 1 a 15, para relatar sobre este episódio. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, aí, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ah, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. O segundo proeminente líder que Moisés se utilizou na obra foi de Arão. Arão era irmão de Moisés, sendo então seu porta-voz e líder dos sacerdotes. No livro de Êxodo, capítulo 7, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor:
Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Como líder, Arão falhou por 2 vezes, quando se deixou levar pelo povo na fabricação de um ídolo, no caso o bezerro de ouro, e quando também apoiou Miriam contra a autoridade de Moisés, fato que nós lemos há pouco. Em terceiro lugar, como líderes, Moisés teve a ajuda dos anciãos. Os anciãos, eles tinham título de príncipes, com deveres e poderes, e tinham como responsabilidade governar e fazer com que a lei fosse cumprida. Então, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 19, nós vamos ver a ação desses anciãos, realizando a execução da lei. Deuteronômio 19, 11 e 12 diz assim a palavra do Senhor: Mas, havendo alguém que aborrece a seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. Não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Portanto, aqui trata-se da execução do homicida. Moisés também se comunicava com o povo através dos anciãos. Em Êxodo, capítulo 19, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Portanto, Moisés se comunicava com o povo através dos anciãos. E em muitas ocasiões importantes, os anciãos acompanharam Moisés, como por exemplo, quando ele subia ao monte, e nós podemos então ver esta condição no livro de Êxodo, no capítulo 24, no seu versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Ainda como um proeminente líder que auxiliou Moisés, nós temos Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, sendo ele o ministro pessoal e assistente de Moisés. Êxodo, capítulo 24, versículos 13 a 14, diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Em Êxodo capítulo 32, versículos 15 a 18, nós temos também outra situação em que Moisés aparece como um proeminente líder que ajudava Moisés a administrar o povo. Êxodo 32, capítulo 15 a 18, diz assim: E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas:
As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma a escritura de Deus, esculpidas nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Portanto, nós vemos aqui que Josué estava bem próximo de Moisés. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida daquela geração que peregrinara pelo deserto. Em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 34 a 40, nós vamos ler essa passagem relacionada a os espias. Né? Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós, virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Foi Josué ordenado por Deus e por Moisés a ser o novo pastor de Israel, sucedendo então a Moisés. E nós podemos então fazer a leitura desta ordenação no capítulo 27 de Números, do versículo 12 a 23, diz assim a palavra do Senhor. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas águas de Meribá e Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhes impôs as mãos, e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés.
Neste ponto agora da aula, nós vamos falar sobre o item de número 3, que trata das qualificações de Moisés como líder. E a primeira qualificação de Moisés era a sua mansidão. A mansidão é uma das virtudes do fruto do Espírito e carrega em seu bojo as qualificações de humildade e gentileza que devem ser exercitadas quando acolhemos a palavra de Deus. Então vamos fazer a leitura em Tiago, no capítulo 1, versículo... Tiago está no Novo Testamento, em seu capítulo 1, versículos 19 a 27, diz assim a palavra do Senhor. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Portanto, aqui nós recebemos que a prática da palavra de Deus é importante. Portanto, temos que acolher a palavra do Senhor com mansidão. Temos que também ter mansidão quando defendemos a nossa fé. Na primeira carta de Pedro, em seu capítulo 3, versículos 13 a 17, ele vai dizer isso. Ora, quem é que vos há de maltratar? Se fordes zelosos do que é bom, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que fala contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Ou seja, defender a nossa fé com mansidão. E também, com mansidão, servir ao Senhor como obreiros diligentes. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 6, Paulo vai dizer isso. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos,
o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isto é, a unidade da fé. Trabalhar para o Senhor de forma diligente. Moisés acolheu a palavra de Deus por ocasião do seu chamamento para libertar Israel. Moisés também defendeu a causa do Senhor perante Faraó. E finalmente, Moisés serviu a Deus até o último segundo de sua vida, sempre com humildade e mansidão. Como segunda qualificação de Moisés como líder, nós temos a piedade e obediência. A piedade se traduz na dedicação e amor às coisas de Deus, e a obediência ao inteiro cumprimento de todas as ordens e vontades do Senhor. Moisés, em sua missão dada por Deus, alinhado à sua jornada de 120 anos de vida, aprendeu a ser alguém no palácio, em seus primeiros 40 anos, como tempo de preparação. Vamos fazer uma leitura em Atos capítulo 7 para contemplarmos essa condição de que ele aprendeu a ser alguém no palácio enquanto viveu lá nos seus primeiros 40 anos de vida. Atos, capítulo 7, versículo 20 a 22 diz assim: Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Moisés aprendeu também a ser ninguém no deserto, com vivência e experiência ministerial dos 40 aos 80 anos. Atos, capítulo 7, a partir do versículo 29 até o 34, vai falar exatamente esta situação. A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. E, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Moisés também, nos seus últimos anos de vida, de 80 a 120 anos, aprendeu que Deus é tudo na vida de um líder. Versículo Atos capítulo 7, 35 a 36 diz assim: A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus, como chefe libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Portanto, em toda a sua vida, Moisés demonstrou piedade, amor às coisas de Deus e obediência, cumprimento de todas as ordens dadas pelo Senhor. Como terceiro e última qualificação de Moisés, nós podemos ver a fidelidade. Moisés foi fiel ao Senhor, pois diante de Deus ele teve uma conduta justa, sincera, incorruptível, carregada de confiabilidade, e 2 exemplos se consagraram na Bíblia Sagrada como exercício pleno desta fidelidade. Quais sejam? Quando ele enfrentou Faraó
para a retirada do povo hebreu da escravidão, e quando também ele promoveu a aniquilação dos idólatras, que substituíram Deus pelo bezerro de ouro, mesmo com o grande risco de uma guerra civil entre os hebreus. A fidelidade humana, ela se traduz no serviço prestado a Deus, com amor, com dedicação, sem qualquer ato reprovável de visibilidade diante dos homens, de domínio de massas ou mesmo por motivo de interesse pessoal. Façamos a obra para o Senhor com fidelidade e em amor. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 50, nós vamos aqui observar uma parábola do bom servo e do mau servo. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 24, 45 a 50. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Concluindo a nossa aula de hoje, a Igreja do Senhor é um corpo com muitos membros, interligados funcionalmente e administrativamente, com a função primordial de pregar e de ensinar a palavra de Deus para a salvação, para a vida eterna. Ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho, devendo o corpo de Cristo ser bem ajustado com homens tementes a Deus. Vamos fazer uma leitura na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo 12, do versículo 12 a 30, diz assim a palavra do Senhor, para mostrar esta unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros,
De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Portanto, aí nós temos a ratificação, confirmação da vontade do Senhor pela unidade orgânica da igreja. E assim, chegamos ao final desta nossa aula. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.